Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. É uma alegria, muito grande estarmos aqui representando lá o Ismael do Cabo de Santo Agostinho, nessa casa amorosa, nessa casa que representa Jesus no estado de Pernambuco, na cidade de Recife. É uma alegria muito grande. E o tema da nossa tarde de hoje também é um tema que nos traz profundas reflexões a respeito do nosso papel dentro da nossa família. A importância dos papéis familiares. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando Jesus faz esse questionamento, a situação citada lá em Mateus é de que os seus familiares, seus irmãos e sua mãe estavam a procurá-lo, com o objetivo de fazê-lo parar o que ele vinha fazendo, o seu trabalho, por acharem que ele estava em desequilíbrio. E Jesus estava pregando, estava naquele momento reunido com uma multidão, justamente ensinando a boa nova. E quando se aproximam dele e dizem: seus irmãos e sua mãe estão a lhe procurar, ele questiona: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A princípio, esse questionamento pode deixar dúvidas quanto como Jesus encarava a sua família. Mas o mestre, que nunca perdia uma oportunidade de nos ensinar, de estar constantemente nos educando, estava ali naquele momento nos ensinando que o amor da família se amplia para a humanidade. E é quando ele completa, após o questionamento: todo aquele que faz a vontade de meu Pai são minha mãe e são meus irmãos. Então Jesus estava ali nos dando a oportunidade de uma reflexão sobre a família universal. E é neste momento que nós voltamos para a atualidade com Joana de Ângeles. Deixa os meus amigos mudarem aqui. Antes da gente conversar sobre Joana, o que ela diz, a gente foi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honre seu pai e sua mãe. Ele, Jesus, nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a espiritual. Então, era isso que Jesus estava nos ensinando, que há dois tipos de família. A família pelos laços materiais, aquelas que se constituem após o casamento do casal, com a chegada dos filhos, e há as famílias espirituais, que unem criaturas num objetivo maior da vida na Terra, que é a fraternidade universal. Então era isso que o mestre queria nos ensinar. Não que ele desprezasse sua família biológica, não que ele desprezasse a sua mãe, a quem por muitas vezes ele deu exemplos de amorosidade. Porque no momento do madeiro, na cruz, o que Jesus faz para consolar o coração aflito de Maria? Dá a ela João como filho, para que ela não se sentisse sozinha. Oferta aquele discípulo, o seu discípulo mais amado, o seu discípulo mais amoroso, como filho, para que a sua mãe não sofresse tanto com a sua ausência física. Então, nós vemos o exemplo do Cristo aí, dedicando o amor à sua família. Então, Jesus,
ele nos traz essa reflexão. E o tema de hoje nos leva também a refletir sobre o nosso papel. Primeiro, na nossa família biológica, na nossa família constituída, naquela família que nos acolhe, naquela família que está dentro dos lares, nas quatro paredes da nossa casa. Depois, a reflexão vai nos levar a entender qual é o papel que essas famílias reunidas em sociedade conseguirão fazer para a melhoria do mundo. Então, é importante que a gente perceba que nós temos um papel primordial dentro da família que nos acolhe. E depois, vamos para o mundo. Que eu lembro uma frase de Madre Teresa de Calcutá, em que ela dizia: quer construir a paz na sociedade, vai para casa e ama a tua família. E é a verdade. Então a gente precisa entender qual é o papel que eu tenho nesta família que me acolhe. Voltamos mais uma vez lá no Evangelho que nos diz: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são normalmente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que neste ambiente familiar, em que espíritos afins se aproximam, simpáticos, pode acontecer que também renasça naquele ambiente familiar espíritos opositores, antipáticos entre si, criaturas que em outras existências se fizeram mal, se comprometeram perante a lei de Deus na forma como se relacionaram. São os inimigos do passado, os amores abandonados, as famílias destruídas que se reúnem naquele núcleo familiar atual para que possam recomeçar, reconstruir as relações. E é nesse momento que aí cada membro familiar tem um papel importante. Mas por onde começa a família? Por onde nós começamos? Começamos pelo casal, pelos pais. São eles que iniciam a família. Ou não, ninguém nasce ao acaso, ninguém brota na terra como semente. Nós nascemos pela oportunidade que um casal nos ofertou de virmos ao mundo. É uma oportunidade perfeita, maravilhosa, única, de recomeço, de reconciliação e de reconstrução, muitas vezes, de um passado cheio de dificuldades. Então, neste ambiente, são recebidos os amigos, os amores, mas também os inimigos, aqueles a quem ferimos ou que nos feriram. Porque é bom que a gente entenda que muitas vezes a gente acha que somos só vítimas. Mas às vezes estamos recebendo ali, como um filho do coração querido e amado, alguém a quem nós ferimos muito. Ele é a vítima. E nós estamos com a tarefa grandiosa dada por Deus de trazer esse espírito novamente ao bom caminho, porque ele se desvirtuou por nossa culpa. Então é importante que a gente perceba que numa relação familiar difícil, alguém foi muito magoado, o amor foi ferido. Nessa troca, nessa existência que se forma, nessa família, há uma troca de sentimentos, se fortalece os laços entre as criaturas, resgatamos os erros do passado, aprendemos a perdoar. Cuidamos
e nos ajudamos mutuamente. Porque por mais difícil que seja a família, quando alguém está doente, todo mundo se preocupa. Tem aquele irmão difícil, né? Minha mãe é uma pessoa difícil, meu pai é uma pessoa difícil. Mas se adoecer, todo mundo quer dar o apoio. Todo mundo quer ajudar, quer saber, se interessa, se dedica. Então a gente aprende no seio familiar a cuidar um do outro, a se ajudar mutuamente. Todos se unem em prol daquele que é mais difícil. Quem não tem na família aquele membro que é o mais difícil? Seja porque é agressivo, seja porque está envolvido em situações viciosas que causam preocupações e lágrimas à mãe, o pai, a todos os outros membros, e todos se unem para ver aquele membro, aquele irmão, aquele filho saindo da condição de dificuldades. Então a família é isso. Esse encontro, esse reencontro para se restabelecer em novas bases, sendo o amor a base principal dessas relações. A família é o resultado de um largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Então, família existe para fazer a gente evoluir. Ninguém veio na família errada. Ninguém nasceu no endereço errado. Alguns até brincam, eu acho que a cegonha me jogou no lugar errado. Errou o endereço. Não existe erros no planejamento divino. A nossa família foi planejada antes de nascermos. Nossos pais se reuniram na espiritualidade conosco, assim como nós nos reunimos com os nossos cônjuges para planejar a família, planejar o renascimento, o reencontro, o momento de acolher aqueles que viriam como filhos. Então, nenhuma família surgiu do acaso. Mesmo quando há, da parte dos homens, né, muitas vezes levado pelos impulsos sexuais, o apressamento nas relações, trazendo ao mundo as crianças fora de um planejamento adequado, mesmo nesses casos, a espiritualidade atua para que a família possa se constituir e atingir os seus objetivos maiores, que é a evolução daqueles espíritos que compõem o grupo familiar. Então, nessa trajetória, nós não viemos ao acaso. Houve um planejamento. O casal se planejou. Vai você primeiro, depois eu vou. Daqui a tantos anos, a gente se reencontra lá naquela sorveteria, numa festa, num São João, não sei onde, a gente se encontra. E aí a gente vai formar esse lar. E depois, vocês, 1, 2, 3, chegam através de nós. Vão se preparando aí para poder renascer. Nós iremos dar a oportunidade. É nessa base que se faz o planejamento. Claro que há tudo isso com o acompanhamento da espiritualidade superior, do nosso guia espiritual, dos irmãos espirituais responsáveis pelas famílias na Terra. Não é o acaso, não é aleatório e nem é uma decisão que a gente diz assim, tá bom, vou escolher aqui com quem eu vou me casar. Não, há todo um planejamento. Joana de Ângeles nos diz o seguinte no livro Constelação Familiar. A frase anterior também é deste mesmo livro. A família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades. Alicerce
sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito. Se é o primeiro educandário, quem é o professor quem são os professores desse educandário? Os pais. Não adianta terceirizar, porque a responsabilidade é dos pais de educar esses espíritos. E Kardec, na Revista Espírita de 1862, lá em fevereiro, num artigo chamado Primeiras Lições de Moral da Infância, ele nos diz o seguinte, que os pais são os primeiros médicos da alma dos seus filhos. E como médicos, eles deveriam ser educados, orientados, para saber como utilizar o remédio da educação para alcançarem os objetivos maiores. Veja que Kardec já se preocupava com a preparação dos pais para educar e encaminhar seus filhos. Então, lá em 1862. E o que é essa preparação? É a autoeducação. Porque o papel principal na família que se constitui, a base principal são os pais. É a partir dos pais que a sociedade vai receber o homem e a mulher que vão atuar no ambiente social. O que nós transmitirmos, o que nós orientarmos, os exemplos que nós vamos dar aos nossos filhos, farão deles homens e mulheres de bem ou homens e mulheres corruptos e ainda levando dor e sofrimento para a sociedade. Porque da porta da casa para fora, tudo é consequência do que se vive no ambiente doméstico. Não há dúvidas. É a família que doa ao mundo os seus cidadãos. Joana nos diz o seguinte: uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outra existência. Igualmente, podem organizar-se com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade. E aí entram outros personagens no ambiente familiar. Os tios, os avós, os primos, o clã familiar como todo surge para compor essa constelação. Temos o grupo principal, os pais, os filhos, mas temos também o que muitas vezes a gente chama de rede de apoio. Não é? Essa rede de apoio ela é tão necessária em vários momentos da nossa vida e eles compõem esse clã familiar. Mas cabe aos pais. Estou falando aqui com os contra-regras, viu, minha gente? Para ninguém achar que eu estou falando com algum espírito ali materializado. Aos pais, Joana, mais uma vez, aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento. Não adianta pedir que a escola resolva problemas que só a família pode resolver. Não adianta querer que a escola, o berçário, a creche, a babá, resolva o que só os pais cabe resolver. Muitas vezes enxergamos famílias terceirizando a educação das crianças. E atualmente existe mais um componente que ajuda nessa terceirização, que é a internet, as redes sociais, o celular. Então, é muito importante que compreendamos. Porque quando a gente retornar ao mundo dos espíritos,
Como diz lá Santo Agostinho, também no Evangelho, no capítulo 5, a pergunta será feita: ó pais, o que fizeste da alma dos teus filhos para aproximá-las de Deus, para conduzi-las ao bom caminho? Então a gente não se engane, porque não vai ser cobrado da escola, da babá, nem dos avós essa tarefa. Porque a missão é dos pais. São os pais, os missionários de Deus na condução dos seus filhos ao bom caminho. Não é fácil, viu, gente? A responsabilidade é grande. Mas a gente não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos quando recebemos de Deus uma tarefa. Há todo um apoio espiritual. Cada pai, cada mãe dedicado no cuidado com a sua prole tem, a gente diz assim, um crédito a mais junto ao Criador, pelo esforço, pela renúncia, pela dedicação, pelo amor que dedica àquela causa. Então, cada família é constituída por missionários recebidos do Criador a missão de conduzir os espíritos, seus filhos, filhos de Deus, ao caminho do bem. E Joana, mais uma vez, nos alertando. Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. Muitas vezes nós escutamos algumas reclamações. Fulano casou, mas quer viver a vida de solteiro. Não é? Muitas vezes, principalmente quando são mais jovens. Quer viver a vida de solteiro. E aí Joana de Ângelo nos diz o seguinte: nasceu o filho, tem que mudar, sim, os objetivos da vida. Porque a partir do momento que entra uma criança no lar, que chega uma criança para aquele casal, nós não podemos mais ter os objetivos egoístas de vivermos só para nós. Porque todo o foco daquele casal é o filho que chega. E Deus constitui a criança de uma forma tão perfeita, que requer tantos cuidados, para estimular os pais a focar na sua missão de acolher aquele espírito. A gente nem percebe que ali está, quem sabe, um grande inimigo do passado. Porque quando enxergamos os nossos filhos, quando recebemos esses filhos no colo, esquecemos de tudo. O amor transborda e somos capazes de dar a nossa vida por aquele ser. Então tem que mudar a direção. E o objetivo que toda família deve ter não é comprar, constituir bens materiais. O objetivo da família é justamente a moralização da sociedade pela educação dos nossos filhos. Esse é o objetivo que cada pai e cada mãe precisa ter. Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: a paternidade pode ser considerada uma missão? Para a gente não dizer aqui, né? A Patrícia está dizendo que eu sou um missionário. Não foi Patrícia que disse. Os espíritos responderam: sem dúvida que é uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Somos construtores do futuro. Todo mundo aqui quer morar no mundo de regeneração? Todo mundo aqui quer ver a terra regenerada? Então vamos educar a nossa família. Vamos educar as nossas crianças e a nós mesmos, porque aí vamos habitar um futuro melhor. E tem outra vantagem da educação moral da família, porque quem sabe lá na frente
os nossos netos serão os nossos pais. E nós vamos habitar uma família moralizada, evangelizada. Renascemos, não é? Morremos, renascemos, e lá na frente, lá vem a gente nascer de novo, agora como filho do nosso tataraneto. E aquela família é uma família evangelizada, moralizada. Isso, pelo menos, deve nos motivar a educar para o bem. E o mundo de regeneração, não pense que ele vai acontecer com uma catástrofe. Não, ele acontece com a reforma moral da humanidade, iniciando no pequeno reduto da família, no pequeno reduto do lar. É ali que começa o mundo de regeneração. Então, foram os espíritos que disseram que a missão é nossa. Joana de Ângeles. Gente, eu estou falando direto de Joana de Ângeles, porque eu me baseei no livro Constelação Familiar. Ele tem várias capas. O meu já está todo riscado, né, Ana? Veja, ela diz o seguinte: na constelação familiar, a prole é de relevante significação, sem a qual frustra-se a união dos parceiros, diminuindo a intensidade do afeto e da alegria da comunhão constante. Com algumas exceções, né, os casais, a gente pode dizer assim, eles foram criados para trazer filhos ao mundo, com exceções. Mas, quando esses filhos não são trazidos ao ambiente doméstico pela vaidade, porque eu estou priorizando coisas materiais. Primeiro eu tenho que fazer uma viagem ao redor do mundo. Depois eu tenho que ganhar 1 milhão, não sei de quantos. Depois eu tenho que comprar um barco, um jet ski, só depois. E aí, a nossa responsabilidade perante o Criador, ela aumenta. Porque nós recebemos no nosso ambiente doméstico aqueles a quem precisamos educar. E quando isso não acontece, o que é que acaba acontecendo muitas vezes na relação do casal? O desgaste. Porque o planejamento não era ficar só os dois. Tinha que vir um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, sei lá quantos, para compor aquele núcleo. E aí, quando se decide, fugindo ao que foi planejado, antes de renascermos, a gente simplesmente desvia a nossa rota daquele objetivo maior que havia sido planejado. E não há nenhuma ação do homem que fuja aos planejamentos e à lei de Deus que não tenha consequências, muitas vezes já nessa existência. Então é preciso repensar os objetivos da vida. Não é errado querer coisas materiais, conforto, não. Mas não podemos adiar a constituição da família na sua essência por conta da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Precisamos estar atentos. E aí depois chega o neném. Outro personagem que tem um papel também importantíssimo na vida da família. Chegou aquele que vai mudar tudo. A sala já não fica mais do mesmo jeito. A casa já não se a geladeira era pequenininha, já precisa aumentar, porque é tanta papinha, tanta coisinha que se guarda. Tudo muda. Tudo muda com a chegada de uma criança ao lar. Seja pelas vias biológicas ou adotivas. Não importa como chegaram. E é uma nova personagem nessa história, que exerce um outro papel, a de filho. E aí agora Joana já traz uma reflexão para os filhos.
Ela diz o seguinte: os filhos de agora, vamos prestar atenção porque agora são os filhos. Os filhos de agora serão os genitores de amanhã, cabendo à reencarnação propiciar-lhes o futuro de acordo com a sementeira do presente. Então, graças à reencarnação, a gente vai voltar como filho. E aí o papel muda. O filho já tem uma responsabilidade um pouco diferenciada da que cabe aos pais. Mas não pense que os filhos só têm que receber dos pais. Agora chegou a hora dessa nova personagem, chamada filho, entender qual é o seu papel na família. Enquanto criança, ele apenas recebe. Ele está ali absorvendo, né, trocando carinho, aquelas dificuldades iniciais da infância. Vai crescendo, chega a adolescência e há todo um despertar do espírito, se mostrando como ele é. E se a família, desde o início, não constitui uma base sólida pelo amor, pela vivência do evangelho, pelos bons exemplos, a fase da adolescência ela se torna muito mais complicada. Porque esse espírito vem com todo o seu teor, com tudo que ele é. E a base anterior da evangelização, da educação moral, de trazer Jesus para dentro do lar, vai dar a esses filhos o suporte emocional para que na adolescência eles possam reconhecer-se sim como individualidades, mas compreendendo que eles têm uma rota de amor, de vivência no bem. Que eles têm nos pais os exemplos seguros, o porto seguro, que a família deles não está no lugar errado, que por mais que a família do vizinho pareça maravilhosa, é aquela família constituída na qual ele faz parte que ele precisa para evoluir. Mas essa relação ela precisa ser construída pelo diálogo, pela sinceridade e principalmente pelos exemplos. E nessa posição de filhos, todos nós somos filhos, todos. Nesse papel, a gente aprende a desenvolver, segundo Joana de Ângeles, a obediência, a resignação, o respeito e a gratidão pela vida que nos foi dada. Os pais podem, de repente, não ser aquilo que o filho precisaria que ele fosse. Ausentes, irresponsáveis, mesmo assim, os filhos têm o dever de amar, de respeitar, de cuidar desses pais numa necessidade, de ampará-los na velhice. É claro que tudo será mais difícil se a relação não foi construída ao longo da nossa existência com base no afeto. Mas aí esse personagem, esse papel de filho que é nosso, nos impõe o dever, por gratidão que seja, de amparar aqueles que são nossos pais, que nos deram a oportunidade da reencarnação, porque eles poderiam ter abortado, mas eles não fizeram. E com isso, nós temos uma oportunidade única de evoluir nessa existência. E só por isso já é suficiente para que sejamos gratos àqueles que nos deram a oportunidade de renascer. Depois dos filhos, quando vêm os filhos, vêm também os avós. Estou vendo aqui muita gente que eu acho que já é avô e avó, né? E tem um ditado que o avô e a avó não ficou para educar, apenas para curtir os bons momentos com os netos.
de fato, a educação cabe aos pais. Os avós, eles podem sim ajudar, mas não interferir ao ponto de tirar a razão de quem é o verdadeiro educador, que são os pais. Então é outra personagem que nasce com a chegada dos filhos, os avós, os tios também. Então são essas personagens que a gente pode dizer que são coadjuvantes, mas não menos importantes, que ajudam no clã familiar, no núcleo familiar, na constelação familiar, fortalecendo as bases de fraternidade. Quem tiver uma família grande sabe muito bem do que eu estou falando, nos almoços, nos encontros, que vem os primos, aí vem aquele primo assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu acho que vai, né, ao infinito de primos em graus, de tios que são irmãos dos pais, de tios que são irmãos dos avós. Nós temos uma sobrinha que diz que são tivô. Ela misturou tio com avô. Então, são os tivô. Ela chama de tivô. Então, é o clã completo que faz com que aquele grupo de espíritos renascidos para se amarem possam levar para a sociedade a fraternidade que ela precisa. E Joana de Ângeles nos diz o seguinte: no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Então, toda família, ela é produtora de homens de bem. Toda família é quem doa para o mundo os cristos que a sociedade precisa. Jesus, ao vir ao mundo, veio e escolheu uma família. Está lá a Constituição, o pai, a mãe, a avó, os irmãos, os primos, provando para nós que a família é essencial. Nos seus primeiros momentos na Terra, ele foi acolhido por uma família. E o nosso mestre, que poderia simplesmente materializar-se diante de nós para cumprir sua missão, não veio nos ensinar como que a família precisa se conduzir na Terra. Os seus exemplos, quando ele vai à casa de Pedro e institui o primeiro evangelho no lar, ele está nos ensinando que assim devemos proceder. Fazer o evangelho no lar é trazer Jesus para a nossa casa, é ser ponto de luz numa sociedade conturbada, violenta e agressiva. As famílias que se reúnem uma vez por semana para o evangelho no lar estão ofertando ao mundo vibrações de paz e de amor. Isso é lindo, é maravilhoso, é motivador. Saber que criaturas em sofrimento podem ser beneficiados pelas emanações de amor de uma família equilibrada na realização do evangelho no lar. Saber que da nossa casa pode partir a prece que vai reerguer aqueles espíritos mais endurecidos. E é o papel da nossa família, levando a fraternidade aos homens. As famílias que se amam com verdadeiro amor são exemplos a serem seguidos. Não sofrem? Sofrem. Tem problemas? Sim. Mas tudo isso é vivenciado com uma força, com uma união, com a certeza de que o amor, que é a base daquela família, vai fazer com que a dificuldade seja superada
mais facilmente. Então, nossas famílias, hoje o convite é para que a gente ame as nossas famílias, para que a gente perceba que o nosso papel não é de coadjuvante, que os filhos são sim importantes, que devemos amá-los, que os pais, filhos, devem ser amados, honrados, cuidados. E é esse intercâmbio de amor que vai fomentar para o mundo a regeneração do planeta. Joana também, no capítulo lá do livro, acho que é Educação para a Paz, ela diz o seguinte: através, portanto, dos relacionamentos familiares que facultam solidariedade e compreensão, instala-se o reino de Deus nos corações. Vejam a nossa missão: instalar o reino de Deus nos corações. Que nossos filhos vejam os nossos bons exemplos. Que a caridade se produza, não apenas materialmente, mas também que eles percebam as nossas preces em prol dos sofredores, as nossas palavras acolhedoras no momento de dor, e assim seguirão o nosso exemplo. E filhos, sejam exemplos para os amigos, para os colegas, que eles percebam que você tem uma família cuja base é o Evangelho de Jesus. Não tenham vergonha de ser seguidor de Jesus, de falar e viver o Evangelho. Porque assim, muitas vezes, aquele amigo nosso que tem uma família desestruturada, olha para a gente e consegue o apoio para ser diferente. E é nesse intercâmbio que a gente começa a instalar o reino de Deus nos corações. E concluindo, Joana nos diz: bem-aventurado o arquipélago familiar, onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal. Partindo do grupo familiar, no qual predominam os impositivos da carne, para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos. Então, é na família que se aprende a amar. É na família que se aprende a respeitar. É na família que se aprende a escutar de forma afetuosa. É na família que se aprende a falar de forma acolhedora. E Deus nos abençoa constantemente com as oportunidades de vivermos em equilíbrio no ambiente familiar. Vamos trazer Jesus para dentro da nossa família. Vamos ser seus apóstolos e vivenciar o seu amor. E assim, esse mundo de regeneração tão desejado, ele já vai começar a se implantar dentro da nossa casa. Assim é o papel de cada um na família: amar, ser amado e exemplificar o bem. Muita paz. Deixo um abraço fraterno do Ismael Gomes Braga, lá do Cabo, e agradeço a oportunidade da FEP de estar aqui com vocês. Muito obrigada e muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.